Isso acaba criando duas filas, a do INSS e a da Justiça, que está sobrecarregada com a enxurrada de ações contra o Instituto. O INSS é o órgão mais demandado na Justiça. 7 mil novas ações por dia. Quase metade dos processos na Justiça envolve benefícios previdenciários e assistenciais. Isso custou cerca de 5 bilhões de reais aos cofres públicos no ano passado. Quem acompanha a situação caótica do INSS atribui à judicialização dos casos a postura adotada pela Previdência de negar o benefício apenas para dar uma resposta ao contribuinte. Quando a resposta é simplesmente não, só para dar uma vazão à demanda, nós teremos, sem sombra de dúvidas, um aumento no judiciário. E isso também não resolve o problema, porque cria um outro custo para o Estado brasileiro. E quando a gente fala de Estado, não é alguém longe, né? O Estado somos nós. Nós pagamos a conta dos servidores públicos trabalhando. Nós pagamos a conta do judiciário trabalhando. Só no ano passado, o INSS perdeu 4 mil servidores que se aposentaram. E tinha, em julho, cerca de 19 mil cargos de técnicos e analistas vagos. O que adianta você ter um protocolo digital se na hora de analisar você precisa de uma pessoa de carne e osso? Nós não temos isso, nós temos agências aí esvaziadas. Na maioria dos lugares você vai, tem pouquíssimos servidores, a maioria já foi retirada do atendimento para a concessão, mas não tem servidor suficiente. Desde novembro do ano passado, o governo fala em contratar mais gente para analisar os pedidos de benefícios. Enquanto isso, a fila não para de crescer. Só no mês de janeiro, o INSS recebeu mais de 671 mil novos requerimentos. Os novos vão engordando a fila, que até o fim de janeiro já tinha mais de 2 milhões de pedidos aguardando análise. Mais da metade deles há mais de 45 dias, prazo estabelecido por lei para concessão do benefício. No caso da Márcia, já se passaram 90 dias do pedido de aposentadoria e ela vai ficar na fila por pelo menos mais um mês. Eu entrei pela regra do 86, 55 de idade, 31 de contribuição. Aí eu fiz o pedido lá pelo site mesmo. Aí no dia 27 de janeiro eles me mandaram um e-mail para apresentar a carteira de trabalho. Aí falaram que mais uns 30 dias para eu poder ter a resposta lá se deferido ou não. Essas pessoas já cumpriram todos os pré-requisitos, já passou o prazo que a lei manda para o governo pagar, mas o governo está em default. O que é default? Ele tem uma dívida que não foi paga. A primeira pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: se você tivesse 2 milhões de investidores que não receberam o pagamento de juros ou de principal das suas LFTs, das suas LTNs, das suas NTNBs, como é que você acha que estaria o mercado, as primeiras páginas dos jornais? E a Justiça? Como é que você acha que estaria? Tomaria na hora, a Justiça tomaria na hora a decisão obrigando a pagar. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: este governo considera a dívida dos banqueiros, dos fundos de investimento, mais importante do que a dívida de mulheres que tiveram filhos, de pessoas idosas, de pessoas que se acidentaram. Isso é muito importante. Perderam entes familiares. Perderam entes familiares. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, porque é assim, isso é cartesiano. Ou a extrema pobreza que está no Bolsa Família e que eles não estão atendendo. Isso, então, é a primeira coisa que eu queria que deixasse claro. Existe uma priorização, ou seja, para quem nós temos que pagar primeiro, quem é mais importante de receber. E a resposta clara nos números é muito mais importante o banqueiro receber, o investidor receber, do que a pessoa que está vivendo na miséria ou que depende disso. O segundo, você sabe qual é o motivo deles não pagarem o INSS? Eu vou te explicar qual é o motivo. Sabe o que acontece quando ele pagar o INSS daqui a 6 meses atrasado? Sabe quanto que ele vai ter que pagar de multa? Nada. 0. Ele tem que corrigir pela inflação. E sabe quanto que o governo paga para emitir um título da NTNB? Ele paga a inflação mais uma taxa de juros. Sim. Ou seja, é mais barato para o governo que só pensa em número, uma planilha de Excel, é um governo que só pensa nesse lado fiscal, é mais barato para o governo se financiar. É isso aí, é mais barato para ele se financiar não pagando
os idosos, as mães que tiveram filhos, do que emitindo nova dívida. Então, olha o que eu estou falando, gente. O governo está se financiando nas pessoas pobres para pagar as pessoas ricas. Não é que é mais ou menos, não é uma metáfora, não é um jeito de entender, é exatamente isso que a gente está falando. O governo está se financiando nas pessoas que são miseráveis e recebem o Bolsa Família, nas pessoas que são idosas e têm que receber aposentadoria, nas mães que tiveram filho, nas pessoas que estão doentes, para pagar as pessoas mais ricas. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar muito claro.